Então, o que é a lei Sharia? Dá uma olhadinha aí. Aonde que está a minha lei Sharia? Sumiu, peraí. Onde que ela foi parar? Foi parar aqui, achei. Deixa eu ler para vocês algumas coisas da lei Sharia. O roubo é punível com amputação da mão direita, porque só sobra depois a de limpar a bunda, desculpa o termo usado. Lá, lógico, lá também tem privada e papel higiênico hoje, mas antigamente, da onde veio isso, a mão esquerda era usada para limpar o bumbum depois de ir a fazer as suas necessidades. Então amputava-se a mão que não estaria sempre suja. Então você sobrou com uma mão suja. Isso já é uma boa maneira de falar: não roube, meu querido, guarde a sua mão direita, que é a sua mão limpa. Criticar ou negar qualquer parte do Alcorão é punível com a morte, então você não pode nem discordar. É morte, não é cortar a mão, é morte. Criticar Maomé, morte. Criticar ou negar Alá, morte. Muçulmano que se torna, que deixa de ser muçulmano, morte. Por isso, quando ele se converte lá, ele sabe que ele vai morrer. Então, um muçulmano que se converte, ele entendeu quem é Jesus. Ele entendeu o plano da salvação. Ele entendeu que ele está perdido. Ele teve uma experiência, um entendimento ímpar que o faz vir para Cristo sabendo que ele provavelmente vai morrer por isso. E nós nos convertemos e desconvertemos como se fosse a coisa mais normal do planeta. Não temos zelo algum pela palavra de Deus ou pelo que Jesus fez por nós. Não temos entendimento, em outras palavras. O que nos vendem aqui no evangelismo é algo totalmente fora do que a Bíblia realmente prega. A seriedade das dimensões do espírito, de um inferno, de um juízo final, por exemplo. Quando eles se convertem, Jesus pega e traz na íntegra, ao ponto da pessoa querer morrer, se dispor a morrer por aquilo. Um homem não muçulmano que se casa com uma mulher muçulmana, se pegarem, é morte. Então não se apaixonem por uma muçulmana, porque se a família te achar, já era. Um não muçulmano que leva um muçulmano a largar o islamismo, morte. Agora, o homem ele pode se casar com uma menina, um homem muçulmano pode se casar com uma menina e consumar o casamento quando ela tiver 9 anos. E não é pedofilia lá. Porque Maomé teve uma de 9 anos, então todo mundo pode também. O clítoris das meninas deve ser cortado. Palavras de Maomé, eu tenho aqui o endereço para você ir buscar, se você duvidar disso. O clítoris das meninas deve ser cortado porque Deus me livre uma mulher ter prazer no sexo. Uma mulher, ela pode ter só um marido, mas o marido ele pode ter 4 esposas. Maomé pode ter mais. No texto está assim, Maomé pode ter mais. Um homem pode bater na esposa por insubordinação. Você não concordou, você bufou, você, fez aquela expressão que toda mulher faz e rola os olhos, bate o pé. E você pode ser espancado até a morte, que não tem problema, está dentro da lei Sharia. E o homem pode se divorciar unilateralmente da sua esposa. Não gosto mais de você, fui. A esposa precisa da aprovação dele para se divorciar. Ou seja, nunca ela vai se divorciar. Mulher precisa do consentimento do marido para se divorciar. Nunca. A esposa divorciada se ela conseguir, ela perde a guarda dos filhos depois que eles passam dos 6 anos de idade. Aí vamos supor que uma mulher foi estuprada e ela vai para as cortes, para os tribunais da Sharia. Ela só pode ir se ela tiver 4 testemunhas, homens, que possam comprovar o seu estupro. Onde ela vai conseguir? Se eles estão todos juntos no estupro, nunca ela vai ter alguém que vai poder ajudá-la nesse tribunal. A mulher que foi estuprada não pode testemunhar em tribunal contra seus estupradores. O testemunho de uma mulher no tribunal, permitido em casos de propriedade, problemas de bens, propriedade, carrega metade do peso de um homem. Então, só aparecer um outro homem para dizer o contrário, já era. Ela precisa de 2, 3, 4.
A mulher herda metade do que o homem herda. Ela não pode dirigir, tem alguns lugares que, lógico, isso já mudou. Na Arábia Saudita, as mulheres agora estão tirando carteira de motorista, porque o povo da Arábia Saudita, eles são bem difíceis, bem duros com a lei Sharia, mas eles sabem que o petróleo não vai durar para sempre, que a geopolítica do mundo está os deixando numa situação meio que sem saída. Não tem filho suficiente, não vai ter o que comercializar, eles são exportadores de petróleo e importadores de todo o resto. Então, para que eles possam sobreviver, eles estão tendo que dar uma rebolada aí e abrir para turismo, abrir para o mercado financeiro externo, para o capital externo. E para isso, eles não podem ser os maiores violadores de direitos humanos do mundo. E praticamente entre Irã e Arábia Saudita eles estão, né, ali. E então as mulheres estão agora podendo dirigir. Não sei quantas pessoas precisa aprovar, talvez só o marido aprovar que ela tire a carta, não sei. Enfim, para vocês saberem só um pouquinho do que é a discriminação da mulher dentro da lei Sharia. E aí você vê um atentado do inimigo contra a mulher por causa da promessa de Gênesis 3. Porque ela vai pisar na sua cabeça. Que é o filho dela que vai pisar na sua cabeça. Então a mulher é a progenitora do Messias. Tudo bem que já aconteceu, não importa. Eles aprenderam isso depois e para eles é o que está valendo. Muito bem, agora você pode procurar aí o seu anexo da escatologia islâmica. Eu não vou seguir ele, mas tudo que eu vou falar tá aí, tá? Quais são as características do Mahdi, o Messias islâmico? Na escatologia islâmica, o juízo final também não ocorrerá sem que antes venham certos sinais. E um desses sinais é a vinda desse Mahdi, desse Messias. E de acordo com o profeta Maomé, essas são as características dele. O nome dele precisa ter o mesmo nome de Maomé, que é Muhammad ou algo do gênero. Ou Ahmad, que vem da mesma raiz. O nome do pai do Mahdi, olha como é limitado isso. O nome do pai do Mahdi precisa ser Abdullah. E ele precisa ser, ele não pode ser uma pessoa que fala super bem. Ele talvez tenha que ser meio gago, como Moisés, mas ainda assim uma pessoa que se comunica. Então você vê alguns traços que ele joga pro Messias, né? Ele virá do Oriente, ele reinará como califa por 7 ou 8 ou 9 anos, cada fonte fala uma coisa, porque no Alcorão você encontra 7, 8 e 9 anos, na Suna, no Hadith. Então, eu consultei muitas fontes, eu tive que orar muito essa semana, foi muito difícil porque eu tive que mergulhar em coisas que são muito das trevas. Mas não existe consenso, realmente na Bíblia tudo é coeso. Você tem nenhuma contradição, você tem coisas que parecem contraditórias, que quando o Espírito Santo traz a revelação, elas andam juntas. Eu não sei como eles conseguem ter uma escatologia de tão fora do quadrado, de tão esquisito e de tão diverso e contraditório que é isso aqui. Mas enfim, ao fim dos 9 anos do seu governo, o califa vai morrer, o Mahdi, o Messias islâmico, vai morrer e ele será sepultado pelo califa Mahdi Isa, que é o profeta Jesus. Jesus vai ser o sucessor do Mahdi islâmico. A figura central da escatologia islâmica é Jesus, o Jesus deles. Muito interessante. Eu achei um artigo que depois eu não consegui achar mais, eu perdi ele em algum lugar. Eu fiz tanta pesquisa e eles comparavam quem era maior dentro do Alcorão, Jesus ou Maomé. E certamente é Jesus, pelos textos é Jesus. Mas não pode falar isso, senão cortem as cabeças. E há um terceiro, o próximo personagem, que é o Dajjal, eu não sei como falar isso, Dajjal, que é o anticristo.
islâmico, quer dizer, o anticristo do islamismo, que não é islâmico, é outra coisa totalmente fora do quadrado. Então eles têm um Messias, eles têm um Jesus, eles têm um anticristo também, uma figura que vem batalhar contra o Messias deles. Essa pessoa, esse anticristo, ele é um homem, não é um ser espiritual, ele é um filho de Adão, ele é da raça humana. Ele é jovem e gordo, de peito largo, tem uma aparência avermelhada, cabelos grossos e encaracolados, corcunda de baixa estatura, tem testa larga e brilhosa, pés de pombo e anda rapidamente, o olho esquerdo dele é inchado e disfuncional e o olho direito é cego. Eu me pergunto, seria ele o corcunda de Notre Dame? Porque, né, foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, preciso pôr uma figura aqui, porque o cara, ele é um ser místico, né, ele é um ser quase que de filme, de terror. Na testa ele tem um negócio escrito kafir, que são as 3 letras que significam infiel, ímpio, mas os ímpios não podem ver isso, só os muçulmanos de verdade conseguem enxergar, porque aí eles vão ser avisados. Sejam eles letrados ou iletrados, eles vão saber ler isso na testa dele de forma sobrenatural e vão saber que ele é o anticristo. Ele é mentiroso, enganador e ele é judeu. Daí a raiva e o ódio. E é estranho isso aqui, porque isso aqui não cabe mais na nossa cultura de hoje. Mas na época, nos 700, 800, 900 anos depois de Cristo, cabia, né? Até 1000 cruzadas. Mas ele sairia de uma cidade que se chama Isfahan, que está no centro do Irã, que era uma cidade de judeus. E é um lugar conhecido como Yahudá, um nome hebraico. E ele se apresentaria, apareceria no cenário aí global, montado num jumento branco. Tudo bem assim, Jesus dos cristãos, né? E ele viajará por toda a terra em 40 dias. Agora, esses 40 dias, eles são, olha, um dia como um ano, um dia como um mês, um dia como uma semana e o resto dos dias como os vossos dias, entenderam? Vocês reclamam de tentar entender as 70 semanas de Daniel? Precisa de 5 Márcias para decifrar isso, mas algumas autoridades do mundo teológico muito mais altas do que eu. Todo mundo junto, quebrando a cabeça e orando muito para entender o que raios são esses 40 dias. Então não reclamem, porque a gente desenha tudo bonitinho para vocês. Eu não ia ser uma boa scholar, como é que fala, entendida do islamismo. Eu não ia conseguir fazer um desenho para vocês disso. Terceira figura da escatologia islâmica é o profeta e Mahdi e futuro califa Isa, Jesus. Traduzido Isa, do árabe, é Jesus. Ele é o filho de Maria, porque Maria era virgem. Então existiu uma concepção sobrenatural na ótica do islamismo de Jesus nascendo de Maria. Mas ele não é o filho de Deus, ele é somente filho de Maria. Ele foi um profeta enviado por Alá para endireitar os judeus e ele não conseguiu. Porque ele pregou e no fim eles o mataram, mas não o mataram de verdade. O que eles viram lá na cruz era a imagem dele sobreposta numa outra pessoa que morreu e logo ele não morreu. Ele fugiu para Damasco e em Damasco ele foi arrebatado por Deus. E Deus o tirou da terra para livrá-lo e purificá-lo de ter estado em meio à imundície de Israel. Veja a mentalidade da pessoa, como isso vai fomentando o ódio contra um povo, uma nação. Então Jesus não morreu na cruz, ele ascendeu antes de morrer, mas ele voltará antes da ressurreição da última hora. Ele vai ser aquele que vai resolver o problema do anticristo sobre a terra. E a vinda de Isa é um dos 10 sinais da última hora ou do juízo final. Ele vai matar o anticristo Dajjal num lugar chamado Lud, que uns dizem que é nas montanhas da Síria e outros dizem que é a cidade de Lod, em Israel. Não se sabe. Auxiliará no califado do Mahdi até que o Mahdi morra. E ele será o próximo justo califa, depois do Mahdi, e ele reinará segundo o Alcorão, a Suna e a lei Sharia. Logo que ele chegar, ele já vai quebrar a cruz,
anunciando que o cristianismo é uma falácia, é uma coisa que não tem nada a ver com ele. Ele vai matar os porcos, ao que eu interpretaria os judeus, porque eles chamam os judeus de porcos, mas dentro das interpretações do Alcorão e da Suna, são animais, são simplesmente os porcos, porque eles também não comem porco. E os cristãos são uma aberração, porque como poderiam eles violar uma lei tão óbvia quanto não comer porcos? Ele também vai abolir, então veja, o Mahdi, ele vai instituir essa jizya, que é um imposto para os não islâmicos, os povos de segunda categoria, que são os cristãos e todos os outros que não são muçulmanos. Quando Jesus chegar, ele vai abolir isso, porque ele vai transformar todo mundo em muçulmano, então ele não vai mais precisar do imposto dos infiéis. E ele vai elevar e difundir o islamismo sobre toda a terra, que será a última religião de todos os tempos, e ele vai restaurar a terra à realidade edênica. Óbvio que Maomé leu Apocalipse 20, 21 e 22 e também leu Isaías 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E ele vai reinar, Jesus vai reinar por 40 anos, ele vai se casar, vai ter filhos e depois ele vai morrer. Quando ele morrer, acabou tudo. Então tudo é a respeito dele vir, para ajudar o Mahdi a matar o anticristo e depois estabelecer essa nova terra edênica. Mas não é uma coisa, eles não entendem nada de dimensões do espírito, óbvio. Então a fusão das dimensões, o plano da redenção, como nós estudamos no primeiro seminário, nem me lembro o nome mais, Panorama Escatológico 1, eles não têm a mínima noção. Eles sabem que tem demônio, que tem diabo, que tem essas coisas, mas eles não, de fato, têm um véu de entenebrecimento muito grande que não os permite enxergar verdade de nada. Por isso, os muçulmanos recebem visitações sobrenaturais. Eu conto sempre essa mesma história, né? De um casal em que o marido estava em casa e Jesus entra e começa a conversar com ele de forma palpável, assim, visível e palpável. Ele entrou quase que em carne e osso, mostra as marcas, eu morri sim na cruz, eu sou Jesus, a quem vocês perseguem, né? O leão de Judá, vamos dizer, da tribo de Judá, de Israel, dos judeus. E então ele se apresenta, ele quebra todos os paradigmas, a pessoa não tem como negar. E aí o cara falou assim, dá para o senhor esperar a minha esposa chegar, por favor? Jesus esperou a esposa chegar, porque o homem não sabia o que ele ia falar para a esposa dele. E que bom, né? Porque ela teria de matá-lo se ele se convertesse e ela ia chamar o resto da família e ia ser o fim dele. Mas ele foi esperto, pediu, né? Jesus, dá para você esperar, por favor. E assim as pessoas vêm para o islamismo, precisam de uma visita, não que precisam, mas normalmente os que vêm, o testemunho que eles contam é de visitação, de coisa sobrenatural. E Jesus os ama, e há muitos intercessores que dedicam a vida orando pelos muçulmanos, porque são filhos perdidos, como nós éramos um dia. Então, a gente está aprendendo um monte de coisa esquisita a respeito deles, mas nós não podemos perder de vista o fato de que são filhos perdidos, que precisam encontrar o caminho de volta para o Pai, e só há um caminho, que é Jesus, o verdadeiro Jesus. E mandar eles lerem o Alcorão procurando tudo que tem a ver com Jesus ajuda. Porque no próprio Alcorão há um lugar que fala assim, tudo que ele mandar vocês fazerem, faça e volte para os primórdios. Se você não entender essa palavra, volte para outra, porque não é porque os cristãos e judeus falharam que a palavra não é boa. Então, encontrar Jesus no Alcorão pode levá-los para a Bíblia, o que pode abrir e romper com essas cadeias e doutrinas, fortalezas doutrinárias que eles têm.